Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Dev Flutter. E ontem, né, nós brincamos então de criar o nosso appzinho do jogo da velha, né? Hoje nós vamos para o nosso temporizador Pomodoro. Temporizador Pomodoro, timer Pomodoro, relógio Pomodoro, só Pomodoro. Cara, tem um monte de nome para a mesma coisa. Basicamente é aquela técnica, né, dos anos 80, né? Uma técnica criada nos anos 80, um método de gestão de tempo desenvolvido pelo italiano e universitário Francesco Cirillo, né? E o nome da técnica é uma alusão ao despertador que ele utilizou para controlar o tempo das suas tarefas, aquele reloginho de cozinha em formato de tomate, ou um pomodoro em italiano. Se tivesse usado um de abacaxi, teria outro nome. Usado aquele chefinho de cozinha branquinho que vende no Xing Ling, seria outro nome também, né? O método funciona da seguinte forma: você escolhe uma tarefa e divide seu tempo em períodos de concentração e descanso. A cada 25 minutos de concentração, você tira 5 minutos para descansar. Então, o segredo, né, que o pessoal gosta de aplicar isso daí, principalmente para estudo, tá? É que durante os 25 minutos que você resolveu fazer o foco, cara, você não para nada. Você não atende telefone, você não olha e-mail, você não olha a janela, você não vê se o gato tá. Você não faz nada a não ser estudar. É foco total naquilo que você está fazendo. E a hora que der o aviso, você para, respira e você tem 5 minutos para fazer qualquer coisa, menos pensar no problema que você estava enfrentando. Tá? Às vezes, a gente, como desenvolvedor, pega umas bombas para fazer. E nesse momento de bomba que a gente fica numa encruzilhada ali, o Pomodoro ajuda um pouco, tá? Porque, cara, você fica imerso ali dentro do problema, você chega a ficar dias ali e não acha a solução do problema. E às vezes, se você desligar um pouco do negócio, você acha a solução. Você olha para o código e vê onde é que está errado, onde é que você tá cometendo o seu gapzinho, né? Tem também aquela do patinho de borracha, né? Que você vai explicando o código que você fez para o patinho de borracha e o patinho responde para você, porque você vai ver o seu erro ali, né? Erro não, né, galera? Programador não erra. Cometa pequenas falhas por intermédio das pessoas que se intrometem na nossa vida. A gente nunca erra. Aqui a sequência, né, do Pomodoro. Então, 25 de foco, 5 de descanso, 25 de foco, 5 de descanso, e fica nesse ciclo aqui até você terminar a tarefa que você se propôs a fazer. O nosso app só não vai ser em formato de tomate, porque não deu muito certo, né? O celular ainda é quadradinho. Mas nós vamos ter um tomatinho, então, ali na entrada, tá? Eu queria muito, vocês não fazem ideia de como eu queria saber desenhar para fazer esse negócio do tomatinho girar como se fosse o reloginho da cozinha que o Francesco utilizou. Eu queria muito saber fazer a animação disso, mas não é o meu dom, tá? Desenhar não é uma das coisas que eu faço com muita qualidade, não. Fica parecendo criança de 2 anos, quando você dá um potinho de tinta para ela, ficar passando a mão para lá e para cá. Mas, basicamente, o nosso layout, uma tela inicial, com um clique em qualquer área dela, tá? De preferência no tomatinho, mas a gente pode fazer ela ser clicável a tela toda. Clicou, ele já vai para o temporizador dos 25 de foco. Aí aqui dentro a gente tem ah, ah, o nosso marcador aqui, está em percentual, e ele vai marcando. A gente dividiu o tempo, ele começa todo clarinho ali e vai ficando mais escuro conforme o tempo vai passando, tá? Ah, deu 25 minutos, nós vamos tocar um som MP3. Um MP3 que eu gravei no site TTS, cadê? TTS Free, tá? Depois eu passo o link para vocês.
que é texto para fala. O que você escrever lá, ele vai depois reproduzir em som para você. E se eu não me engano, em português Brasil, acho que é o tradutor ali, número 128. Mas tem uma lista lá, é só a gente procurar. Ele é free, então dá para a gente gravar qualquer coisa. Então, deu 25 minutos, ele vai avisar parabéns, agora você vai descansar. E aí o nosso temporizador automaticamente vai para os 5 minutos de descanso e vai contando. Quando atingir os 5 minutos, ele vai dar um aviso sonoro também, ok, hora de voltar ao trabalho. Hora de voltar ao estudo, hora de voltar ao foco, tá? Mas vai tocar ali um avisinho para você trabalhar. Esse app em especial, tá? A gente já vai marcar tudo na hora de desenvolver. Então a gente vai buildar ele para o celular, né? Vai rodar nos emuladores e depois a gente também vai rodar ele para a web e rodar ele para o Windows, tá? E quem tiver no Mac, a gente roda no Mac também, que é só mudar o run ali na hora do comando. Beleza? O que a gente, então, né, vai ver de diferente dentro desse app nosso? A gente vai continuar acompanhando o uso dos pacotes ali de PubDev e gerenciamento de estado. Esse aqui a gente até força mais o gerenciamento de estado, porque a gente acompanha minuto a minuto ali para atualizar o reloginho, né? A reprodução de sons, né? No caso nosso aqui é um MP3, que ele vai fazer, então, 2 arquivinhos de áudio, e som na Assets, tá? Sons dentro do nosso app, do mesmo jeito que a gente colocou aquelas imagens nos outros apps. Posso tocar sons da web também, se eu quiser. Se eu tiver esse MP3, por exemplo, num site, eu passo a URL, mas aí é uma outra biblioteca, é um outro jeito de chamar o arquivo. Vamos trabalhar com a customização de widgets, né? Que é justamente personalizar de novo ali algumas caixinhas de diálogo, personalizar algumas telas ali, uns containers para a gente e padronizar estilos. Continuar trabalhando com aquele nosso arquivo de constantes para a gente já ir definir, acostumando a trabalhar daquela forma, tá? Nesse daqui, a gente também já começa a passar toda a parte de texto, tudo que é string que vai ter no nosso app, para dentro do arquivo constantes. Tá? Então, a gente já não digita mais nada dentro de texto, né? Dentro dos widgets. A gente já traz as constantes para ficar mais fácil, manutenção, atualização, e se a gente precisar trabalhar com internacionalização também, já ir facilitando o nosso trabalho, tá? A princípio no arquivo constantes, mas depois a gente pode também separar. Eu posso ter um arquivo de constantes só realmente para a parte de formatação, de estilo, e ter um arquivo de strings, tá? Só para essa parte dos textos que a gente roda no nosso app, tá? E no final a gente vai fazer então a execução dele em multiplataforma. A gente roda no celular, a gente roda na web e manda gerar o executável também para o nosso desktop. Beleza? E aqui a pergunta que nunca quer calar: por onde a gente vai começar a criar esse app? Estamos seguindo também o mesmo esqueminha de pastas, tá? De tentar trabalhar o máximo que a gente puder com o aplicativo organizadinho. Não dá para ser MVC sempre, não dá para ser MVVM sempre, mas a gente vai sempre trabalhar criando as pastas, seguindo algum tipo de pattern para ele ficar organizadinho, tá? Então vocês vão perceber que tem uma pasta assets criada ali, no mesmo nível da pasta lib, tá? Dentro dela eu tenho uma subpasta images, onde está o Pomodoro PNG, que é aquele ícone da tela inicial, que eu vou mandar para vocês aqui no chat. E uma pastinha sounds, que tem então os dois sons, os dois MP3 que a gente vai tocar. Aí dentro da pasta lib, a gente criou ali uma resources, que é onde estão as constantes, e uma screens, onde estão as duas telas do nosso app. E a main,
que fica sempre fora, né? A main ela tem que estar aqui dentro da pasta lib, aqui na parte principal da pasta lib. Beleza? Então, para iniciar o nosso app, vamos lá. Abrir o Android Studio, nova aplicação Flutter, Pomodoro, se vocês quiserem chamar só de Pomodoro, ou temporizador Pomodoro, aí o nome vocês podem mudar. E lembra de marcar as caixinhas, então. Nem que seja só Android, iOS, Windows e Web. Tá? Se não, quem não tiver Mac, não quiser marcar o Mac e não quiser marcar o iOS, tudo bem. E quem está no Mac não precisa marcar o Windows se não quiser também, porque não vai ter como ver ela rodando agora. Pode marcar o macOS e o iOS direto, tá? E o Web, só não pode esquecer o Web delas. Trocando a tela aqui do nosso compartilhamento para pegar a tela do Android Studio. Bom. Aí naquele nosso esqueminha, né? Quem já tiver criado, tiver com o Hello World que o Flutter abre aqui para gente na main, só levanta a mão para mim saber que vocês estão no mesmo ponto que eu. Ô, Giovanni, só para confirmar, eu fui criar meu projeto aqui, ele não deixa eu selecionar um SO, no caso Linux, Mac ou Windows. Isso é porque eu estou usando o Windows e ele já entende que por default é só o Windows que vai funcionar? Não, eu acho que é porque ou você tá com o virtualizador desabilitado no notebook, ali na ROM dele, no setup, ou porque faltou a gente habilitar. Bom, eu lembro de ter habilitado tudo da outra vez que a gente fez isso lá nas primeiras aulas. Eu acho que até pro Mac eu tinha habilitado, se eu não me engano. Tá? Quando ele pega tudo, às vezes ele não pega de primeira, tá? Você tem que, às vezes, fechar tudo, abrir de novo. Ah, tá. Ele é meio cri-crizinho ali para habilitar. Mas o Windows está pegando. Não, nem o Windows ele deixa selecionar. Tá, beleza. O Web ele seleciona normal, iOS, Android. Agora os SOs ele não tá deixando, não. Tá, e a gente vai ter que fazer, a gente precisa fazer depois o ajustezinho nele para habilitar. A gente tem que ir pro principal ali. Às vezes a gente estava fora da versão do principal ali, ele habilitou, mas depois ele fecha de novo. Mas aí a gente Entendi. volta e faz de novo. E Sem é problema. tranquilão. Beleza. Aí você me chama durante o dia lá, a gente já refaz isso aí. Tranquilo, beleza. Fechou. Ô, Giovanni, Oi. expande para mim a pasta lib, aí, por favor, para eu ver o nome do arquivo. Pasta lib. Aí. Ah, tá. Valeu. Podemos seguir? Claro. Sim.
Bora lá, então. Fecha, não, a main ali, porque a gente não vai precisar daquela main que ele cria mesmo, o modelinho. Já dentro, ó, criar a pasta Assets, no nível aqui de Pomodoro, ó. E mais duas pastinhas, tá? Images e Sounds. Aí dentro da lib, cria resources e cria screens também, né? Botão direito na pasta, novo diretório. Enquanto isso, eu estou colocando aqui no nosso chat a imagem. Deixa eu ver se eu não estou no chat errado. Então, segue a imagem, que é o nosso Pomodoro. E os dois MP3 que a gente vai utilizar. Aí depois é só vocês, né, fazerem o download ali do chat. Já coloca a Pomodoro PNG dentro da pastinha Images ali dentro de Assets. E o som 1 e o som 2 dentro da pastinha Sounds, que fica ali também dentro de Assets. Eu tenho uma pergunta, assim, eu acho que vai soar meio cretina, mas vamos lá. Eu poderia pôr essa pasta assets dentro do source, junto ali com o lib, essas coisas? Poderia, mas ela fugiria do padrão do Flutter. Porque, na verdade, o que ele faz? Dentro de lib, só arquivos Dart ele mantém. Porque na hora que ele vai compilar, ele pega os arquivos que estão lá dentro e ele vai, tipo, como se ele estivesse convertendo para nativo, tá? O grande detalhe do Flutter é isso, ele faz um código que roda nativo. Então, tudo que está dentro de lib, ele meio converte para Swift C ou para Kotlin ali, para ficar o mais nativo possível. Ou, no caso da web, ele põe tudo em JavaScript. Tá? Aí, se eu jogar esses arquivos diferentes lá dentro, até passa. Mas dependendo, por exemplo, se eu jogar um CSV, por exemplo, lá dentro, pode dar problema. Não que sempre dá, mas às vezes enrosca na compilação e é só porque o arquivo está lá dentro. Tá, por isso então é melhor pôr na assets, e aí ele traz para
para compilação, quando eu for fazer a versão de build, para, por exemplo, do aplicativo para o celular, ele vai trazer os arquivos que estão na asset. Ele traz a pasta assets inteira para os apps. Tanto para os apps como para a web, ele faz tudo. Tá? E é o nome, e esse nome assets é padrão também, tá? Ele vai ter lá uma parte de images. Você coloca o próprio som que a gente vai tocar. Se eu não quisesse colocar o assets, eu não coloco. Eu só mando ele fazer lá image for assets. Ele vai buscar na pasta assets a imagem. Aí se ela estiver fora, aí você tem que pôr o caminho inteiro dela. Não o tipo de diversão que você quer ter. Não, geralmente não. Beleza? Bom, feito isso, né? Agora a gente vai editar o nosso PubSpec. Tá? Lembrando, né, galera, que assim, né, a gente está fazendo nesse ritmo aqui, mas a grande maioria já trabalhou com programação também, e quando a gente recebe um app para fazer, a gente, né, já analisou, já pensou, já conversou, já fez ali refinamento, lero, inception, etc. E você já definiu quais as libs que você vai usar, né? Por isso que a gente já está jogando a imagem, porque a imagem já estava pronta, a gente já sabe que som vai usar, e na hora de entrar aqui no PubSpec, praticamente eu já defini o que eu quero usar, né? A gente já tem uma ideia do que vai trabalhar. Porque senão, realmente, se na hora do desenvolvimento a gente for ficar caçando lá na pub.dev, cara, a gente perde um tempão ali, né? Porque tem muita coisa, gente, é muita coisa, tá? Então, o que nós vamos ter a mais aqui no nosso PubDev? O Percent Indicator, que é justamente aquele arco ali que ele faz o cálculo do tempo para a gente, tá? Poderia fazer aquilo no braço usando Canvas? Poderia. Do mesmo jeito que você pode refazer a roda pegando um pedaço de rocha e batendo martelo nela. Só que já está pronta, né, galera? Eu tentei fazer o tomate. Tentei por quase 2 horas fazer o tomate girar ali. Desisti, fui pro negócio que já existe, tá? Porque eu não desenho legal. E a Audio Players é a lib que faz para gente a reprodução de sons dentro do Dart. Então, indo lá para o nosso Launchpad, apagando então o que tinha antes, rolando as duas libs que a gente vai precisar dentro do PubSpec. Lembrando da história da tabulação, tá? Esse arquivo ele é chatinho com tabulação. Ah, como que eu sei que essas versões que você está usando são as últimas versões? Porque eu fui lá conferir no pub.dev antes de pôr aqui. Mas eu posso conferir sempre que eu pegar um app pronto que eu, sei lá, eu baixei do GitHub, eu vou seguir um tutorial, alguma coisa, dá uma olhadinha lá, ver se tem alguma atualização. Tá, mas essas daqui eu peguei, eu conferi isso aqui ontem à tarde, então tá só se fizer de manhã, mas tá novinho. Ô, Giovanni, só para confirmar, você colocou lá no Launchpad? Tá no Eu acho que... não Ah, tá. salvou Eu acho que ainda. falta atualizar lá, então. Deu aquele bugzinho Nossa, de sempre. tá aqui. O meu aqui tá pronto, mas tá salvando e não faz nada. Pronto, só que não, né? Aí eu dou F5 e ele volta o código do. Vamos ver. Agora foi. O do Cupertino Icons não vai colocar? Ou esse a gente pode digitar na mão mesmo? Ah, não, Cupertino, acho que ele já deve estar aí. Ah, tá sim, perdão. Eu É, tava vendo é, no, aí na a minha gente, da Flutter. é,
Essa aí é a gambiarra nossa. A gente clica depois do 4 e dá um Enter, que daí a gente mantém a tabulação. Pois é, eu dei o Enter depois do SDK Flutter ali, é por isso que eu não tinha visto ele lá para baixo. E depois embaixo, né? No finalzinho do arquivo lá, vai ter a parte do Material Design. O PubSpec que ele abre por padrão vem um texto gigante aí, né? Tudo comentado, tá? Mas na verdade aqui tem um Flutter 2 pontos, é habilitar o Material Design e já entrar com assets direto, tá? Mas ele põe um texto monstro aí pra gente no final. Eu já estou colocando assets lá embaixo também no, no Notepad, tá? Para vocês copiarem. Ixi, tá dando erro aqui no PubGet. No PubGet, Uhum, deixa eu ver. Ele tá dando erro no percent aqui, tá? Na dependencies. Eu tenho que alinhar ele com a palavra Flutter, né? Não com com o SDK. ele tem que estar junto com o Cupertino. Tem o Cupertino Icons, ele fica embaixo na mesma Tá. tabulaçãozinha aqui, ó, que justamente segue a tabulação. É um tab só, né? Segue o Flutter lá de cima. Agora ele deu um erro diferente. Tá dando assim: Building with plugin requires SymSync support. Please enable developer mode in your system settings. Tá tranquilo. Isso daí é porque a gente mandou fazer para o Windows, né? E provavelmente aquele modo de desenvolvedor do Windows está desabilitado. Se você mandar fazer de novo, ele não vai mais dar isso, ele para. Na hora que a gente compilar também ele funciona. Aí, se precisar, na hora que a gente for buildar, a gente vai lá nas configurações do Windows e manda habilitar. É que, se eu não me engano, esse modo desenvolvedor do Windows, quando você habilita, ele vai querer fazer download de não sei o quê, aí depois vai querer reiniciar. Então, deixa quieto por enquanto, tá? Mas quando não está habilitado aquele. Não sei por que o Windows 10 que faz isso, né? Tem que habilitar o modo desenvolvedor, que seria tipo para debugar o código no Windows. Mas a gente não vai precisar debugar, não. Qualquer coisa a gente builda direto no Windows, tá? Tá bom. Perfeito. Então tá aqui, né? Colocou as dependências aqui, as libzinhas que a gente vai precisar, acertou a assets, PubGet, tem que, né? Só pode até dar a mensagem igual deu a do Rafa, se ninguém tinha. Acho que ninguém habilita esse modo desenvolvedor nunca, então provavelmente vai dar mensagem para todo mundo, tá? Mas é só fazer de novo ali, ele vai bonitinho, ó. O meu também não está habilitado esse modo. Detalhe, né? Por que que eu pedi primeiro para vocês colocarem aqui o conteúdo do Assets para depois a gente mexer aqui e dar o PubGet? Porque ele valida, tá? Então, se a gente, por exemplo, não tivesse colocado os sons aqui dentro da pasta e mandado dar o PubGet, ele ia reclamar que ele não encontrou os arquivos aqui dentro. Isso ele faz durante o build também, ou não? Durante o build, ele verifica também. Maravilha. É bom para evitar arquivo desnecessário, né? Aliás, de É que, evitar a linha que falte desnecessária ali, não. arquivo, que falte arquivo. Também, né? Ou se às vezes você removeu um arquivo, mas acabou deixando ali no assets ali sem querer, né? Você acaba movendo depois. Se tiver a mais, ele mete o pau, tá? E tem um detalhe, assim, não é muito. Não é que não é muito comum, né? Assim,
Quando o cara ele é top garantido, ele não põe o final, tá? Ele só vem até aqui, ó. Quando o cara fala assim, não, eu me garanto, ele não põe o resto. Que ele tem certeza que os arquivos estão lá dentro. Mas, né? Por exemplo, a imagem. Se eu tiver 30 imagens, porra, eu teria que ter 30 linhas dessa aqui, né? Só mudando o nome da imagem no final. Tem uma galera que para aqui na pasta imagens. Então já definiu, assets é a pasta imagem que tiver lá dentro. Só que daí você tem que garantir os nomes que você está usando, né? Aí já. Deixa a máquina trabalhar pra gente. Beleza? Todo mundo deu o PubGet, funcionou? Beleza. Legal. Então, vamos então para a pastinha. Esse aqui é super pequenininho, gente. Esse aqui também é rapidinho para fazer. Vamos para a nossa pastinha Resources. Botão direito, novo, Dart File. Criar o nosso constantes.dart. Arquivinho também, ó, igual os outros, tá? Importei o material, porque ele vai precisar dele para os estilos aqui. Todas as strings que eu vou usar, então, desde o título do nosso aplicativo. Então, tudo. Então, hoje eu chamei de temporizador. Ah, não quero esse nome, quero só Pomodoro. Venho aqui, apago o temporizador, já era. Tá? Quero colocar timer Pomodoro, quero colocar técnica Pomodoro. Divirta-se. Tá? Os estilos, tá onde a gente está definindo, ó. Quem que vai ser? Então é vermelho, tamanho 30, negrito, preto no 22, negrito. Tá? Se quiser tirar negrito, pode também. Tem um que é branco. Então aqui o nosso arquivinho é bem para padronizar mesmo, tá? Lembra que a função da gente estar criando, além de ser, né, de que ele fica vermelho. Além de facilitar para a gente, porque a gente está criando um estilo e a gente garante que vai ser tudo igual dentro do app, né? Seguindo os mesmos tamanhos. Eu tenho a opção de receber isso aqui num JSON, de configurar isso aqui num banco de dados, por exemplo, né? Para personalizar. Eu posso ter isso localmente. A gente vai, né? Mais algumas aulas ali, a gente vai estar trabalhando com o banco de dados local. Eu posso armazenar essa configuração, permitir que o usuário mude cor, mude letra, mude fonte, mude tamanho, negrito, itálico, sublinhado. Então, a gente já pode ir entrando com um pouquinho mais de permitir que o usuário personalize o nosso app, que a gente já está trabalhando usando uma constante, usando uma variável para os estilos. Se eu estou chumbando dentro do widgetText, não tem como fazer nada disso. O usuário inventa de personalizar, eu tenho que ir lá, abrir o app, mudar e buildar de novo. E subir de novo para a loja ou mandar para ele. Beleza? Podemos seguir? Pastinha Screens. Vamos criar a homepage. Botão direito, novo, Dart File, homepage. A nossa homepage, então, é stateful, né? Ela sofre alterações de estado. Tá? O state dela, a gente vai buildar, então, o scaffold no app bar. O título
A gente está indo chamar lá na constantes, então vai ter o import aqui, ó, da constantes.dart. No corpo dela, eu já inseri o detector de gesto no início do container. Então, em qualquer lugar da tela que eu clicar, ele vai detectar esse clique. Se eu quisesse que esse gesto fosse só aqui na imagem, eu colocaria ele nesse shield aqui, tá? Aí eu colocaria o shield, eu mandava chamar o detector de gesto, e aí sim mandava mostrar a imagem para a gente. Tá? Mas no nosso caso é legal deixar em qualquer parte da tela, a princípio. Container, tá? A área ali que a gente vai trabalhar. A cor dele, eu peguei o verdinho claro dele e ainda clareei um pouquinho mais com o shade 200 aqui. Ó, aqui ele abre para a gente. Ó. Então aqui são as opções que eu tenho de cor para ele, tá? Por que que tem assim, light green 50 dentro do parente do parênteses aqui, como chama? Colchete. Por que que tem o shade 50 e por que que tem ele aqui em hexa? Depende aonde você está pondo a cor, isso também tem acontece, tá? Funciona assim, normal, eu ponho um shade 50, que nem é o caso nosso aqui do container. Vamos imaginar que eu estivesse fazendo um degradê. No degradê, eu já não... Opa, tirei. No degradê, eu já não consigo colocar o shade 100. Ele não consegue interpretar esse ponto shade 100, ele dá erro. Então, às vezes, no degradê, dependendo o que eu tiver, né, fazendo com degradê, ou eu sou obrigado a colocar o 100 aqui dentro do colchetes, ou eu tenho que chamar a cor direto no hexadecimal aqui. Tá? Nossa, como que eu vou saber quando é um, quando é outro? É simples, vai ficar vermelho quando não estiver errado. Aí você lembra só de parar o mouse em cima e você vai ter as opçõezinhas todas aqui. Coluna, o widget, que a gente já viu. Padding, para ele dar um espaçamentinho. Mandei colocar, ó, left 35, top 0, right 35 e bottom 0. E estou jogando a imagem de assets. E aqui passei o caminho da imagem que eu quero. E no fit, eu mando ele fazer o scale down. Então ele vai só botar ela no centrinho bonitinho da nossa tela. Um texto, clique para iniciar, que está lá em constantes, no estilo de texto comum. No clique, lembra que quando a gente usa o detector de gesto aqui, não tem on-pressed, que é exclusivo de botões, né? Então, quando eu uso o gesto, eu uso o on-tap. E ele vai dar um push, navigator push, para a página Pomodoro. De vocês, quando criar, vai ficar vermelho Pomodoro, que a gente não criou ainda. E vai faltar importar, fazer o import ali em cima. Do resto vai estar tudo funcionando. Ixi. O Dart. Salvou. Código também já está lá no Notepad. Os vermelhinhos normal, né? Porque a gente não tem o arquivo, tá tranquilo. Os imports aqui, o constantes e o material, legal. O constante, se vocês mudaram o nome de Pomodoro aqui em cima, então a gente só vai ter diferente o package. É só apagar o import meu aqui de constantes, colocar o mouse em cima aqui do K
E ele já vai abrir aquela lampadinha amarela, vocês fazem um import, tá? Aí, sem problema. Copiou, colou, fez os ajustezinhos ali dos imports, salvou, botão direito na screen, novo, start file, vamos criar a Pomodoro. Beleza? Tá todo mundo no mesmo ponto aí? Então, vamos lá. Ó, Pomodoro também é uma stateful, sofre alterações. Estou estendendo o estado dela aqui, o state para cá. Já começo criando um audio player, que vem da biblioteca que a gente acabou de trazer ali no PubDev, né? Então, eu já venho aqui criar um audio player e um audio cache. O restante variável, a porcentagem, o tempo que está rodando, e o tempo corrente que a gente vai definir, se é o 25 ou se é o 5, tá? Se é o foco ou se é o descanso. Um late para a gente criar um timer, um temporizador. Quando iniciar a música, né, for tocar realmente o som, ele vai pegar de novo o audio player para zerar ele e vai pegar o cache da música que estiver tocando aqui. Então ele faz um loop aqui dentro para a gente. E a hora que eu dei o play sound, eu passo se é para trocar a música 1 ou a música 2, e no audio cache ele dá o play no som que a gente mandou. E aí eu mando ele iniciar o timer novamente, que daí ele começa a contar de novo, ou 25 ou 5. A função do start timer, então ele pega o tempo que está rodando, vai pegar desse aqui em cima, 25 no caso nosso, que é o tempo corrente, tá? Pega esse timer, então, divide ele, multiplica ele por 60, e para chegar na porcentagem, divide ele por 100. Para a gente poder contar os minutos ali bonitinho. Mando, então, iniciar o timer, com duração de 1 em 1 segundo. E cada 1 segundo dele aqui, no caso, eu chamo um set state. Então, ele faz aqui justamente o cálculo. Se o time for maior que 1, maior que 0, desculpa, diminui 1, né, decrementa 1 aqui em time, verifica se dividir no timer pela porcentagem, está dando um número inteiro, aí ele vai lá e coloca -1 na porcentagem, né, se for -1, né, for menor que 1 no caso, ele vai lá e vai somando para ir fazendo a bolinha nossa ali de pouquinho em pouquinho. Tá? Se não, se o timer não for maior que 0, ele já seta a porcentagem como 0, então acabou o tempo, né? Zera a porcentagem, cancela o timer, para ele. Aí eu verifico. Eu estou no contagem do foco, dos 25 minutos? Estou. Então eu mando mudar, porque o próximo tempo vai ser o de 5, e mando tocar o som 1. Se não, se eu não estou no 25, eu estou no 5. Então eu mando que o próximo timer vai ser de 25 e mando tocar o som 2. Ao iniciar a nossa classe, eu mando ele iniciar o player, que é aquela história dos caches ali em cima, tá? E mando ele já iniciar o timer. Como a tela home dizia, clique aqui para iniciar, a hora que eu clicar, ele já entra nessa tela contando o tempo. Tá? E quando eu fechar,
eu confirmo para encerrar o timer de novo, para cancelar ele, limpo o cache e fecho o audio player. Senão ele fica o audio player, o cache e o audio player continuam na memória lá ocupando espaço, tá? Como que eu sei quando eu tenho que fazer isso aqui? Tá naquelas informações da lib, que você tem que limpar e fechar no dispose, senão ele fica em cache. E aqui já é o build, né? Aqui é o nosso Lego, aqui é Flutter de novo, normal. Então é uma safe area, para ele não estourar aquelas quadradinho amarelo e preto que eu fiz muito, exagerei no tamanho. É um scaffold que tem um container no corpo, que eu estou colocando uma distanciazinha de 20 nos 4 lados da tela. No decoration desse container, eu vou fazer um gradiente linear. Ó, aqui entrou aquela história que eu falei para vocês do verde, ó. É um verde escuro para um verde claro. Aqui eu não consigo usar aquele shade dentro de um gradiente. Então eu tenho que mandar chamar a cor direto no hexa dela. Aqui é onde que eu quero que inicie, né, o preenchimento, como que eu quero que ele faça o preenchimento. Largura, pega a largura inteira da tela, cria uma coluninha. Dentro dessa coluninha, o children dela vai ser aquele array de widgets, né? Então vai ter o texto com o título do app, um espaçamento de 30 entre o texto e o que tiver embaixo. E embaixo já é justamente o circular percent, o arquinho ali que calcula a porcentagem para a gente. Na porcentagem, o percent que está aqui em cima, dentro do nosso cálculo, que ele fica aqui, mais 0,1, conforme vai fazendo o tempo. Com animação, então ele vai preenchendo e vai mostrando para a gente que está preenchendo ali a bolinha, tá? No caso, a animação, né? Depois do último porcentagem, continua fazendo. Qual que é o radius dela? Qual que é o tamanho desse arco que eu quero, né? Para fazer. Então, o que que eu fiz? Eu mandei pegar a largura da tela e dividir por 2,75. Aonde você chegou nesse 2,75? Olhando na tela. Eu mandei pegar a largura, ficou muito fora, ficou muito na borda. Eu dividi a largura por 2, ficou fora. Eu dividi a largura por 3, ficou muito pequeno. Dividi por 2,75, tá bom. Me agradou. Mas aqui é o tamanho que você quiser ela, a não ser que você queira dar o tamanho exato dela em pontos, tá? Aqui é a espessura da linha, a grossura daquela linha do arco. Eu coloquei 30, essa grossura ela vai para dentro, então eu coloquei 30, ficou bom. Quem achar que está fininha pode aumentar para 50, ou pode, se achar que está grossa demais, diminuir para 20, também é gosto. A cor do progresso, vermelho, e a cor do fundinho, né, do arco, eu coloquei um vermelho no Shade 200. Então, ó, dentro do mesmo return, do mesmo build nosso, eu tenho um lugar, que é no gradiente, que eu não posso usar o shade, tem que pôr hexa, mas quando a cor é direta, ó, eu posso usar. Aí eu criei, né, dentro no centro do arco ali, do indicador, eu mandei simplesmente colocar o current timer. Poderia, né, no meu caso, vai ficar lá 25 parado e a bolinha preenchendo. A hora que zerar, ela toca o sonzinho, muda o 25 para 5 e continua contando, tá? Poderia fazer aqui ficar 25, 24, 23, 22, 21. Poderia, era só eu trocar do current timer e eu ter uma variável aqui dentro, ó, que fizesse esse cálculo para mim. Tá, pode ver que ó, o timer running aqui, ó, eu só estou usando ele para dividir.
Não faço mais nada com ele. Eu poderia vir aqui e cada vez que passar 60 segundos, tirar um dele. Aí eu faria uma contagem regressiva também lá dentro. Caso, né, tenha lição de casa, a gente já sabe que é por ali que eu vou fazer, né? Um sizer box, um espaço de 50, abrir um expander com flex. Por que expander com flex? Para evitar que estoure a largura e a altura de tela, tá? Criei um container com a largura máxima que ele puder. Na decoração desse container, ele é todo branco. Não usei preenchimento gradiente nenhum. E fiz ele no radius só nos cantos, ó. Então é o topinho da esquerda e o topinho da direita que eu mandei arredondar. Embaixo ele é quadradão, ele é reto. O shielding dele é uma padding, né? Com espaçamentinho bonitinho. Margem em todos nos 4 lados de 20. E o texto. Foco. Pulei um pouquinho. Foco em minutos. Repeti o spend, vai ficar na frente. O tempo 5 aqui, que é o break time. No estilo de Ascent ali também. E o número 25. Pulei e coloquei um Elevated Button para ele fazer o pop, que é um botão escrito voltar que eu tenho ali embaixo. Tá? Que tem esse texto aqui, ó. Back Button no estilo de botão. Tamanho do meu botão. Coloquei um estilo para ele, estilo Style Form. E fixei o tamanho dele na largura da tela. Então aqui eu consigo usar a largura respeita aqueles 20 que a gente deixou de pad e a altura eu fixei em 50. Beleza? Adoro. Adoro ponto Dart. Aí, o nosso código. Salvou. Salvou. Instalado do Notepad. Aí quem já for copiando e colando o código, já for acertando aqui os importes, né? Mais por causa desse aqui, que às vezes dá problema aqui na pasta inicial, se vocês mudaram o nome. Lembra de voltar na home page e acertar o import aqui do Pomodoro, né? Ele vai buscar de screens. Não tiver com nenhum erro, abrir o AVD, rodar o emulador. E pôr a nossa criancinha para compilar. Ô, Giovanni, eu acho que você mandou um e-mail pra gente ainda, né? Não mandei Ou e-mail? Se não mandei, não manda já. Eu não Nem mandei. ponto Dart. Em ponto Dart, no esquemão nosso padrão, tá? Ó. Run app, my app tá aqui. Põe aqui as keys, porque para ele não reclamar para a gente. Retorna o material app, o título que está lá em constantes, tira aquela bordinha do debug do lado. O tema e data eu só mandei colocar vermelho, para ficar tudo vermelho aqui em cima no começo, e já chama a homepage direto. A main aqui nossa é bem pequenininha mesmo. Prontinho, tá aí.
Salvou. Salvou. Aí, então, acertou a main, só buildar. Lógico que nós não vamos ficar esperando 25 minutos para ver ele tocar a musiquinha, né? Nós vamos utilizar as gambiarras de teste. Mas pelo menos o build vamos deixar inteiro por enquanto. Quatro warnings que vão aparecer, que ele está substituindo o 01 pelo 02. É aquela história que a gente, né, já sabe da versão do Gradle, né? E daí depois eu preciso abrir a pasta Android dele aqui e deixar ele fazer a atualização para mim. Mas aqui está a nossa homepage. Cliquei, ele já iniciou o temporizador para mim. Já está contando, tá? Daqui a pouco ele começa a pintar de vermelhinho aqui, conforme for passando a porcentagem. Ó. Já pintou. Como eu não vou esperar tanto tempo para isso, eu vou tirar o 25 e vou por 2. Então, aqui vai ser 2 minutos trabalhando, 1 minuto descansando. 2 minutos trabalhando, 1 minuto descansando. Se vocês quiserem também trocar o de vocês, tá? No 25 põe 2 e no 5 põe 1. Pelo menos vocês vão tentar ouvir se tá tocando a musiquinha. No emulador, o áudiozinho tá aqui, ó. Volume up. Então, se vocês precisarem aumentar o volume para ouvir, só mexer lá. É quando eu mexo ali no tempo, né? Eu acabo bagunçando um pouco o meu arquinho ali, porque tá muito pequenininho, né? E a conta que eu fiz não foi para mostrar de segundinho em segundinho. Enviei um print ali, Giovanni. Ah. Na iOS fica da hora, né? Mudando nos três aqui. É bacana, é bacana. Eu quero um Mac só para poder fazer isso, gente. Nossa, que 2 minutos eternos.
Ouviram? Não. A minha já avisou. Muito bem, é hora de descansar. Já trocou para 1 minuto. E a hora que encerrar 1 minuto, ela vai falar. Ok, é hora de voltar ao trabalho. Ou voltar ao foco, uma coisa assim. Aí você fala, chata, chata. Como o computador tá super rápido, então, tipo, ainda não terminou nem de fazer o build do Gradle. É normal. Fica tranquilo. Conseguiram ouvir? Não. A mensagem do foco ficou mais bonita que a outra mensagem. Precisa mandar ela gravar o som da 1 de novo. Cara, isso aqui vai ficar assim eterno, tá? Se você não fechar o app. Ele vai ficar alternando entre um e outro, um e outro, um e outro, até você vir aqui e falar, acabei, encerrei, tchau, fui embora, não vou mais trabalhar hoje. Aqui no iOS, Giovanni, na hora que ela fala, ela fica uma tela vermelha com os códigos assim, aí fala e vai para a tela dos 5 minutos. Ela tá ficando na telinha vermelha, ela não tá conseguindo achar provavelmente o som. Dá uma olhadinha aqui em Não, Run. mas ela fala. Sai o som. Sai o som? Sai o som, fica a telinha vermelha bem rápido e volta, sabe? Vai para o 5. Porque se não sai o som, ela colocaria o erro aqui embaixo para você. Vê aqui no Run se tem algum código de erro. Não, nada. Nada. Só no iOS fez isso, nos outros não. Muito estranho. Eu deveria. E é bem rapidinho, fica vermelhinho, aparece não dá nem para ler os códigos que aparecem assim na tela e já volta, faz o som e volta para. Nossa, eu ainda procurei justo uma biblioteca aqui que funcionasse para tudo, Android, iOS e web. Ele funcionou, né? Ele fez o papel dele. Mas eu vou ver também por que que ele está fazendo isso. Que chato, né? Ó, no meu, eu tenho a opção aqui, ó. Chrome, Edge e o Windows. O de vocês tem também? O meu não tem do Windows só. É. Ó, eu posso mandar rodar no Chrome. Né? Deixa eu parar aqui no vermelhinho, tá? Porque mesmo fechando o app aqui, se eu não parar aqui, ele continua rodando no emulador, tá? Ele só vai parar quando eu fechar a aplicação mesmo. Botei na web aqui, aí vou rodar ele para o Chrome. Está aí, ó. O Pomodoro rodando no Chrome. Esse aqui, ó, é o que o Safe Area tem que evitar, que é dar esse estouro de tela aqui. Como a largura está muito exagerada, né? Mas ele roda também e cria o nosso HTML inteiro aqui. Ah, mas como que eu faço então para não precisar fazer isso, né?
mexer aqui com dimensão e ter a aplicação do Chrome também funcionando. Aí a gente vai lá e faz uns ifs aqui na main para definir largura máxima e altura máxima. Aí a gente intercepta se está rodando no Chrome, se está rodando na web, né? Ou se está rodando no dispositivo, no celular. Aí a gente não usa nada daquele widget 100% ali. A gente já trabalha uma medida que a gente considere legal. Nós vamos, na hora que a gente começar a mexer mais para a web mesmo, a gente vai entrar com essas configuraçõezinhas aí. Beleza? Beleza. Alguém não conseguiu rodar o app? Então, eu pressuponho que funcionou de todo mundo. Que bacana. Aqui tá tudo certo. Show. Então, vamos lá encerrar essa nossa aula de hoje. Ô, Giovanni,